Olá, você está acompanhando um produto da 90.9, o podcast Baião de Dois, aquela mistura que a gente adora. Por aqui você acompanha entrevistas com celebridades e os mais diversos assuntos, que é para o sabor ficar cada vez melhor. Oi, gente! Hoje o nosso convidado é especialíssimo. Hoje nós vamos falar com ele, que é filho da dona Loura, é afilhado de Isabel de Oxum e é discípulo de Bita do Barão, famoso pai de santo de Codó, no Maranhão. Ele é quem, Joelma? Nós vamos falar da vida de quem hoje, mulher? Me conta. E a cidade que ele veio nem é do Maranhão e nem é do Piauí. Parece nome de cidade cenográfica. Verdade. Pindoretama do Ceará. Mas aqui no nosso Baião a gente recebe com muito amor e alegria. Pai Germano, seja bem-vindo! Muito obrigada. Olha, vocês me deixaram agora até sem voz, porque tem aqui uma prévia realmente de tudo que já aconteceu comigo. A minha cidade, olha, esse apelido da minha mãe, poucas pessoas sabem, são pessoas muito próximas, né? Ela era chamada de Dona Loura, mas ela era bem moreninha. Eu não entendi muito bem o porquê, mas... Aqui a gente sabe de tudo, pai. Sabe, olha, Olha, vocês estão melhor do que eu com café cigano, viu? Você sabe de muita coisa, mas talvez também você se surpreenda aqui conosco, porque a gente, viu? A gente sabe muito da sua vida, mas a gente quer saber muito mais. Não só a gente, a todo mundo que nos ouve, que nos assiste, não é isso, Denise? Exatamente, e tá só começando. Então a gente vai falar da vida do pai Germano e vou falar da vida da Joelma também. Eu também vou falar da vida dela, que eu não sou besta. Da vida dos famosos, os influenciadores, né, do Piauí. Vamos falar também dos políticos, nós vamos falar de todo mundo. Porque, afinal de contas, pai Germano tem aí um dom, né, de saber aí os caminhos, por onde vão passar aí a sua... por onde você vai se dar melhor, vamos dizer assim. São orientações, Orientações, na verdade, mas né, aí, Denise? Joelma, tudo isso não começou de um dia para a noite. Não. Primeiro, vamos começar falando a verdade. Sim. Quando a gente recebeu, né, a sugestão, a indicação de várias pessoas para a gente trazer aqui pai Germano, confesso que eu não conhecia o pai Germano, né, a figura do pai Germano. Eu conhecia de nome. Ele está sempre na rádio, na nossa parceira. Na nossa parceira FM Clube, toda segunda-feira. Com ele tá por lá, com nossa Deise amiga Nascimento. Eu Deise. queria mandar um beijo pra Deise, que também tá assistindo, mas ela Aquela tá... que tem uma voz feia, Ai, só. gente, uma voz a melhor. linda, linda, linda. Deise, beijo pra você, viu? E aí, ok, gente, mas eu não conhecia a figura. Quando eu vi Joelma, mas eu achava que pai Germano tinha assim uns 60 anos, 80 anos. E quando eu vi pai Germano tão jovem, 33 anos, eu Isso. fiquei, como assim? Não é o filho, não é o neto, é o próprio pai Germano. Mas para quem pensa que ele é bem jovem e que a caminhada dele começou ontem, tá enganado. Não é assim não, gente. Como é que foi a descoberta desse seu lado espiritual, da sua mediunidade? Como é que foi? Conta tudo pra gente. Ah, Denise, Joelma, então, na verdade, não foi bem uma descoberta, foi uma salvação. Eu venho de uma família bem humilde do interior do Ceará, de Pindoretama, no interior do Ceará, né? Inclusive é a terra da maior rapadura do mundo, Olha! da cana-de-açúcar. Traga um pedacinho pra gente. A gente vai provar. É uma cidade muito voltada para o catolicismo, né? E isso há 33 anos atrás, por exemplo, a minha mãe engravidou com 14 anos. Há 33 anos atrás, isso era, para as famílias da época, isso era muito forte, era muito difícil ter uma filha de 14 anos grávida e ainda não tendo um relacionamento fixo, né? E a minha avó percebeu isso, percebeu o comportamento dela estranho e já gerou aquela conversa no meio da família. E o meu avô também era muito conservador, muito. E a minha avó, ela já era do santo, ela já era ligada à religião, à espiritualidade. E ela buscava conselhos com a senhora chamada Isabel de Oxum. Só que da minha cidade para a capital é aproximadamente 55 quilômetros, 60 quilômetros de distância. Minha avó se deslocou até a casa dessa senhora. Chegando lá, nessa época, essa questão de ultrassom, teste de gravidez, não era tão acessível como hoje, que é tudo moderno, né? Sim. Então, se buscava os recursos que tinham para a época. Chegando na casa dessa senhora,
ela estava incorporada com uma entidade. O nome dessa entidade é Moça Germana. Daí é onde vem o nome Germana. A origem do seu Do nome. meu Seu nome de batismo. né? Quando a minha avó, segundo o relato dela, quando ela entrou no recinto, a entidade de lá falou: eu sei o que você veio resolver aqui. A sua filha realmente carrega um ser no ventre. E eu quero lhe pedir para que você se acalme, que tudo que for possível fazer do mundo espiritual, eu vou fazer para que vocês vivam em paz. Não faça o que você veio planejando, que até então ela ia me doar. Se a minha mãe estivesse realmente grávida, eu iria passar por uma outra família, minha mãe ia ser escondida para não ter a repercussão que era na época uma criança de 14 anos, na né? adolescência. Então, na verdade, a espiritualidade ela me salvou nesse momento, porque eu poderia estar em qualquer outro lugar, menos agora com vocês aqui. Era improvável. Então a minha avó voltou para casa, foi tentar acalmar meu avô, que meu avô sempre teve uma resistência muito grande. Até que então a minha avó e o meu avô tinham tido apenas 2 filhas. E quando eu vim ao mundo, eu era o menino que ele estava aguardando. Então, Mais ou menos um filho, né? Em função da idade também. E que, de fato, depois que isso aconteceu, eles me registraram, né? O meu avô e minha avó me registraram como filhos dele. E tentaram, de uma certa forma, botar panos mornos, né, na situação da gravidez da minha mãe. O meu pai, na época, quando soube que a minha mãe estava grávida, ele já estava também com a minha madrasta grávida e ela foi embora para... Eles foram para São Paulo para meu pai não cair no falatório negativo dele ter engravidado uma outra pessoa fora do casamento. Agora, pai Germano, com quantos anos você teve entendimento dessa história, dessa situação? Então, a minha avó, ela sempre tentou me poupar muito desse contexto, até porque a minha infância já havia sido muito dura, devido à questão de uma família do interior do Ceará, não tínhamos poder aquisitivo, enfrentamos muita fome, muita dificuldade. E a minha avó, para mim, ela foi a minha salvadora de toda essa situação. Ela era para ser a maior autora de qualquer prejuízo, e quando, na verdade, foi tudo ao contrário. Ela me salvou de todo tipo de prejuízo que eu poderia passar. Ela me salvou da fome, ela contribuiu para a minha formação acadêmica, porque hoje eu não sou apenas um líder espiritual, eu também sou formada em gestão de recursos humanos, eu também sou empresário, né? E vamos querer saber de tudo isso. Com e certeza. aí a minha avó foi me poupando das situações difíceis. Aproximadamente com 11 anos, eu passei por um outro momento mais difícil ainda, que não foi bem ser doado para outra família, mas foi um mal súbito. Eu perdi a minha mãe biológica por uma fatalidade que poucas pessoas conhecem. Ela teve um relacionamento com o pai da minha irmã mais nova. No término desse relacionamento, ele não aceitava o término e eu perdi a minha mãe por feminicídio. Então, dona Loura A minha avó. E a Ah, minha sua mãe avó. biológica já era Marlene. Marlene. Que ficou nos bastidores devido à repercussão. Então, sempre foi muito pouco falado sobre o nome dela, devido à repercussão dela ter engravidado precocemente, né? E aí eu perdi a minha mãe para essa fatalidade, o meu padastro. Se isso não puder ir ao ar, eu vou entender, tá? Mas eu vou Não. contar para que De vocês possam jeito. entender Se você se também. sente de jeito nenhum. Se seguro você em se falar, sente- pode ficar à vontade. O meu padrasto assassinou a minha mãe com 17 facadas, quando eu tinha 11 anos. O meu avô foi tentar salvar a minha mãe e ele matou meu avô também, isso na mesma noite. Inclusive, depois de amanhã, isso está completando um ano, entende? Então, assim, a minha espiritualidade veio ficar mais forte ainda depois desse forte impacto emocional que eu vivenciei, com 11 anos. Foi aonde eu comecei a ter comportamentos que não era meu, foi aonde eu comecei a ter ausência de sono constante, irritabilidade, agitação, e todo mundo pensava, atribuía esse comportamento ao luto, né? Tá, Quando, na verdade, a espiritualidade se aproximou de mim novamente para fazer a minha segunda salvação. Agora, pai Germano, com 11 anos você perdeu a sua mãe e o seu avô. Quem foi que lhe ajudou, além da espiritualidade? Quem aqui na Terra, vamos dizer assim, bem no interior, como as pessoas no interior falam,
Ajudou a lhe criar. A minha avó permaneceu viva nessa história. Dona Loura, que é a minha mãe de criação, Sim. ela permaneceu viva. Então, nessa época, a família ficou desestruturada. Ficou Dona Loura, eu, tinha mais 2 irmãs biológicas de fruto de outro relacionamento da minha mãe e uma tia que morava na capital, em Fortaleza. A gente mudou para a capital nessa época. Foi onde a mediunidade começou a aflorar. Aí a minha avó foi e me levou novamente lá na casa da Isabel de Oxum. A Isabel de Oxum foi um segundo anjo da guarda na minha vida. Você vê que ela, na minha história, ela é muito constante, ela é muito... Presença marcante. É, presença marcante. E a partir desse forte impacto emocional que eu tive, da perca, da fatalidade da perca da minha mãe biológica, do meu avô, que era meu pai, né? Foi quem me criou. Então, a partir desse forte impacto emocional que eu vivenciei, os meus guardiões, a minha espiritualidade se aproximou novamente de mim. Só que eu era um pré-adolescente, eu tinha 11 anos, 11 para 12 anos, eu não sabia lidar. Você não sabia identificar o que você sentia, Não, de fato? minha mãe de criação, a minha avó, era uma pessoa também que não tinha conhecimento profundo, não só de leitura, como também da própria espiritualidade, apesar dela ser ligada ao santo. Ela sempre trabalhou com a área espiritual, mas aquele conhecimento limitado da cidade e do interior. Então, ela é tida assim como uma conselheira, uma pessoa que benze, uma pessoa que ajuda alguém de uma forma para trazer suporte espiritual, mas dentro da sua limitação. E o que acontecia com você naquele momento? Você, aos 11 anos, como é que você sentiu a presença da espiritualidade? Você ouvia, você via, como é que era? Mudava o comportamento. De repente não era mais o Germano que a minha avó sempre via brincando debaixo do pé de manga. Eu não tinha brinquedos, a época que a minha avó fazia, ela pegava as manguinhas verdes e ela enfiava palitos de coco, de coqueiro, da palha do coqueiro, e fazia o cavalinho, boneco, o carro, e lá eu ficava brincando, então mudava o comportamento. E às vezes eu estava, por exemplo, embaixo do pé de manga brincando, e de repente eu estava em outra parte do terreno e eu mesmo não sabia o porquê e nem ela conseguia ver na hora que eu me deslocava. Além de que eu tinha dificuldade, uma resistência muito grande para dormir, sentia dores de cabeça. Só que como era uma energia que eu não sabia lidar, ficava sobrecarregando o corpo. E aconteceu o que com você? Você ficava agressivo? Você ficava quietinho? Agitado. Agitado. Em alguns momentos muito agitado e em alguns momentos muito sereno, além do normal. E aí foi quando ela me levou para Madrinha Isabel. Lá onde eu fui acolhido. Olha, a Madrinha Isabel, ela foi para mim uma referência muito forte, muito, assim, eu fiz uma promessa para mim mesmo que eu queria carregar para minha vida traços de comportamento que ela tinha, pelo ser humano que ela era, ela tinha uma humildade, um conhecimento, uma serenidade severa, e às vezes eu não sou tão serena assim, eu fico tentando me policiar. Eu tenho que ser serena tal qual a Madrinha Isabel era, sabe? É um espelho, né? E aí, então, eu tive que começar a me virar nos 30, mesmo sendo um pré-adolescente, porque já éramos muito humildes, não tínhamos um poder aquisitivo suficiente para ter uma refeição legal. Por exemplo, na minha infância, eu sempre falo sobre isso, mas não porque eu não porque eu queira me vitimar, mas sim porque, assim, quero que outras pessoas que conhecem, que vão ver a minha história, elas tenham isso como uma referência, sabe? Sim. Logo na minha infância, a minha avó, ela criava galinha no quintal, e aí ela tinha que pegar, não tinha o que comer. Ela pegava o pintinho ainda que não tinha nem a pena, que a gente chama no interior de canhão, e aí ela assava esse pintinho na brasa com muita pimenta. E na época, eu não sei se aqui no Piauí vai ter a lembrança dessa marca, mas na época essa marca ficou na minha mente até hoje. Óleo da Negra Pajeú. Sim. Tinha uma bonequinha morena na frente, com o Com cabelo as enrolado, assim. né? Tinha assim, óleo da Negra Pajeú. E a gente não tinha copo em casa. É um luxo, uma riqueza. Eram as latas. Era lata. Ela cortava aqui a boca da lata, batia com a pedra. Para não ferir. Para não ferir o lábio. E ali tirava a água do pote. Lá na minha casa tinha um pote grande assim. E a água, ela bem frinha, gelada, porque o barro conserva. Sim. Bem geladinho. Aí a única coisa que não faltava. Meu Deus, ela foi atrás do óleo Pajeú. É exatamente esse Mostra aqui. Mostra exatamente. aqui.
Quero Olha mandar um beijo isso. pra Tereza Paz, viu? Que a Tereza Paz, ela também usou muito esse óleo na infância dela. Foi gente. sim. E aí, assim, nunca faltou farinha e sempre tinha galinha no quintal. Mas os demais itens básicos não era com tanta frequência que tinha. Então, o que a minha avó fazia? Ela assava o pintinho lá, sabe a quenga do coco? A parte do coco dura? Sim. Ela limpava para poder moer, pilar a pimenta do reino. Porque não tinha aquele recipientezinho para Sim, pilar. sim. Então, ela pilava a pimenta do reino naquela quenga de coco. E, Pilão, né? só que era com a pedra e a quenga de coco. Para você ver como eu vim da extrema pobreza. E ali ela salgava, botava sal, pimenta e passava bastante sal e pimenta no pinto, esse pinto assado. E vinha com a cuia de farinha, que é aquelas cuias feitas com a cabaça. E ali ela fazia eu comer o pinto com a farinha. E ela vinha com essa lata aí da nega do óleo da nega Pajeú, cheio de água, era mais ou menos uns 500 ml, meio litro, né? E ela, até costumo brincar que hoje eu tenho a barriga saliente, foi desse episódio, dela me obrigar a beber uma lata de água, Pai Germano. para me poder ficar saciado e dormir com qualidade Com a barriga confortável, cheia. né? Porque com fome ninguém dorme. É, enquanto os adultos da casa iam dormir com fome. Porque ela não podia matar o outro pinto, porque se ela matasse e não tivesse nada no outro dia, ia ser para mim escapar. E o adulto ia lá, botava a farinha na boca, bebia água e ia dormir. Que situação, Denise. Forte, né? Hoje, forte. quando as pessoas me veem, elas não Imagina. conhecem o que a gente passa lá atrás, sabe? Para chegar em determinados pontos da vida. Eu sou muito orgulhoso da minha avó, dela ter ouvido, dela ter sido humilde de recuar de algumas decisões, sabe? Do que ela fez por mim. Ela é uma pessoa que, para mim, eu tenho um terreiro hoje que funciona em Pindoretama, no interior do Ceará, que esse terreiro é um legado dela. Ela foi a grande patrocinadora disso tudo, sabe? Do meu caráter, da minha formação, de como eu sou um ser humano do bem, né? Porque às vezes as pessoas olham assim e dizem assim, porque é pai de santo, é porque é de religião tal. Inclusive, agora há pouco a gente estava conversando com as meninas lá no camarim, e eu falava para as meninas, para a Laiane e a outra companheira de trabalho, que não é um problema de religião. Já falei isso, inclusive, em outros momentos com a Joelma. Existe o falso pastor, o falso padre, o falso sacerdote de Umbanda. O problema não é religioso. A religião ela é para ser uma solução das dores. É um problema do caráter humano. Então, quando existe uma pessoa que tem um mau caráter em uma posição religiosa, a religião leva a culpa. É verdade. Existe muito essa intolerância religiosa? Você sente isso? Muito. Em 2024, isso Em ainda é muito 2024 forte. ainda é muito forte. Existem situações que a gente enfrenta devido à religião, à intolerância religiosa, que em alguns momentos chega a ser constrangedora. Nós somos vítimas, na grande maioria das vezes, dos nossos iguais. Dos próprios da religião. Não é só das pessoas que vêm de uma outra religião, porque o nosso papel aqui não é achar culpados, né? Mas os nossos iguais também são muito resistentes. Na época da pandemia, que foi um período que eu passei, um momento muito difícil na minha vida, eu tinha iniciado meu relacionamento com o pai Cleito Diogun, que é meu companheiro atualmente. Queremos imagem dele também. Queremos, Porque queremos sim. imagem da família Porque também. eles vão completar agora mais um ano juntos. Não é isso, pai Germano? Verdade, amanhã fazem 8 anos que estamos Olha juntos. só. Olha aí, gente. Tá vendo como a gente sabe de algumas A gente coisas sabe também? sim, Não viu? temos as cartas, não temos a habilidade de pai Germano, mas Nós a gente temos tem amigos. Temos fontes. Temos fontes. Mas vamos lá, eu queria saber, Joelma, se tem alguma situação que o pai Germano pudesse citar pra gente de o quão forte é essa intolerância religiosa. Tem várias. Porque assim, pai Germano, as pessoas lhe veem e elas já deduzem que você é uma pessoa... Do né? mal. Não, do mal não, pelo amor de Deus. Não, do mal não. Do mal não. De uma religião de matriz africana. sim, sim, Pela sim. própria Pela vestimenta, vestimenta. né? Então Sim. as pessoas olham para você e elas identificam, né? Sim, sim.
Mas até aí tudo bem. Mas você quem vai dizer pra gente alguma situação em que você já sentiu na pele essa intolerância, esse preconceito? Olha, se a gente fosse falar sobre esse tema a fundo, a gente levaria toda a programação falando sobre ele. Na minha infância, madrinhas minhas de batismo, tia, primo, Família. sabe, família, sai disso, a tua alma está comprometida pro demônio, isso não vai te levar a lugar nenhum, você está servindo a religião errada, isso vai prejudicar. As coisas ruins que você enfrentou na vida é culpa da sua religião. Se você já sofreu essas penalidades, imagina o que você vai sofrer no futuro, porque você se mantém nessa religião. Meu Deus. No próprio colégio, os pais pediam para que determinados amigos da sala sentassem longe de mim. Olha o quão é forte a rejeição na sala de aula. Na escola? Na escola. Se eu saía na rua, a pessoa mudava para o outro lado da calçada para não cruzar o caminho comigo. Porque só de passar no mesmo local onde eu pisei, supostamente ele estaria amaldiçoado. Aí você imagina só como é que fica a mente da pessoa que sofre isso. De uma criança, né? Porque um adolescente ainda se descobrindo como alguém de religião de matriz africana, que inclusive a gente pulou essa parte. Queria voltar, pai Germano. Você falou que aos 11 anos foi quando veio aquela tragédia familiar, e aí houve a mudança para Fortaleza, sim. Voltou lá para o acolhimento da madrinha Isabel. Mas aí quando foi que foi ela que identificou, olha, meu filho, você tem uma mediunidade muito forte e você precisa estar aqui mais próximo. Como foi que você começou, vamos dizer assim, a trabalhar, a estar realmente a serviço da sua religião? Então, aí ela conseguiu identificar o grau da minha espiritualidade, da minha mediunidade. E aí chegou um ponto que ela chamou a minha mãe e disse, ó, dona Loura, o Germano, ele tem uma mediunidade muito aflorada. Eu não costumo fazer esse tipo de desenvolvimento mediúnico aqui. E acho melhor a gente levar ele a Codó. Eu entrei em desespero na época. Mestre assim, Bita. Bita vamos do Barão. levar ele. Gente, olha, eu acho Mestre que Bita. todo mundo já ouviu falar em Bita Eu do também Barão. acho. Eu também acho. A gente tem imagem de Bita do Barão, não tem? Por favor. E eu acho que a gente tem imagem de Bita do Barão junto com o pai Germano, viu, ô produção? A gente tem aqui para a gente poder mostrar também para quem está nos assistindo aqui no nosso podcast Baião de 2. A gente vai conversando aqui enquanto a produção coloca para a gente identificar Quantos aqui. anos foi esse encontro com o Bita do Barão? Foi cedo, foi breve. Acredito que de 14 para 15 anos eu já Muito estava jovem. muito assíduo dentro do terecô, dentro da religião em si. E, inicialmente eu comecei a acompanhar a Madrinha Isabel, eu fiquei mais como espectador, ouvir. Até para entender, né? Era um papel mesmo assim de pupilo, sabe? De fique aqui do meu lado e aprenda comigo. Entendi. No caso da Madrinha Isabel. Então como ela já era filha, já era mãe de santo, feita pelo Mestre Bita há mais de 40 anos. Quando a Madrinha Isabel veio a óbito, veio a falecer, o terreiro, a casa do Mestre Bita do Barão já tinha mais de 60 anos de existência. Então ela tinha uma bagagem extraordinária de ligação, de aproximação com a espiritualidade. Com ela eu aprendi manipulação de essência, banhos, pontos, cânticos. Ela foi a minha melhor professora. Foi a sua mentora. Uma mentora, verdade, uma mentora. Só que ainda faltava algo a mais que ela não podia. Ela foi humilde ao ponto de dizer, eu não consigo te oferecer isso. E eu vou falar com o meu pai de santo. Ela foi à escola e Bita ele foi à minha faculdade. Verdade, exatamente assim. E aí ela me levou para lá, fiquei como espectador, ouvindo, ingressei para casa, que a gente chama na religião, deu entrada. Sim. É quando você oficialmente é filho de santo daquela casa. E fiquei indo para Codó em agosto, dezembro. Praticamente a cada 40 dias eu estava em Codó. Agora, pai Germano, não consigo mais chamar ele de senhor, tá? Tá, gente? Gente, até porque, não dá. gente, ele é bem mais novo do que a gente. A Denise não gosta que eu diga isso, a edição não corta, não. Pai Germano, você diz assim, quando eu soube que eu teria que ir para Codó, eu entrei em desespero.
Bita do Barão. O que você fez aí na sua cabecinha? Tinha aqui aquela teoria da conspiração, o Codó, Bita do Barão, porque assim, gente, o Bita ele é conhecido no Brasil inteiro. É verdade. Gente do Brasil inteiro ia pra lá. Ia Ia pra pra lá. lá. Verdade. E aí, o que tinha na sua cabeça? Como era que você idealizava o Bita do Barão, onde ele morava? Porque de ideal para real tem muita diferença. Gente, era uma coisa para mim inalcançável. Pelo pouco conhecimento que eu tinha na época, mas esse tinha uma proporção muito grande na minha mente. E aí eu ficava preocupada assim, como é que eu vou ter dinheiro para pagar uma passagem para sair daqui do Ceará para ir para Codó? Sim. Segundo, Diante de todo aquele cenário de dificuldade. gente, o maior pai de santo do Brasil. Pessoas que vêm de fora do país, É verdade. inclusive vinham de fora do país, Verdade. gente de todo lugar do mundo para fazer trabalhos espirituais com ele. E aí eu ficava parado assim, como é que venho lá dessa cidade pequena do Ceará, vou chegar até vamos falar assim de uma forma hilária, o Papa da Umbanda. Como isso está acontecendo realmente comigo? E como que eu vou conseguir Como manter essa rotina? Gente, Sim. vinha perguntas de insegurança constantemente. Como é que eu vou conseguir manter? Será que eu vou ter responsabilidade suficiente? Vocês imaginam só o grau de responsabilidade de cobrança que eu me submeti? E aos 14 anos, gente. Entende? A gente estava brincando agora há pouco de idade, né? Um menino. Sim, de fato, eu tenho 33 anos, mas eu fui obrigado, ou melhor, a vida, as circunstâncias me fizeram ter um amadurecimento precoce. As circunstâncias. Filho, no físico, na idade cronológica, mas é um pai, na É um idade pai. espiritual. Gostei. Ó, bate aqui. É um pai, É verdade, viu? eu também sou pai de Maria Antônia e de Francisco José, né? Será que a gente sabe quem são? Será que a gente Olha, sabe, Joelma? ó, sim, sim. Ai, eu não sei se a gente sabe quem são. A gente sabe sim, amiga. Não sei. Francisco e Maria, e eu tenho certeza que esses nomes não são por acaso. Será que a gente consegue contato com eles? Vamos tentar ligar para eles? Vamos tentar ligar pra Uma eles. chamada São de pequenos, vídeo. amiga. Obrigado por ser meu pai. Beijo. Tá. Oi, pai, mano. Eu te amo. Beijo. Um beijo pra Meu você Deus também. do céu, meu Deus do céu, que coisas mais lindas. Por quê? Porque são tão lindos e maravilhosos. Francisco e Maria. Ai, agora vocês mexeram na pele fina do meu Agora, coração. ele deixa de ser o pai germano, meu e seu, para ser o pai do da Maria e do Francisco. E Tem que sabe tomar o que eu cuidado já- com a base, senão... Laurinha, nossos lencinhos, E sabe o Laurinha. que, é que eu já soube também? Que a história de Maria está muito relacionada à Nossa Senhora. E que sim, pai de santo também cultua Nossa Senhora. Verdade. Olha só Nossa Senhora Aparecida. Ô, minha ali, é amiga, Aparecida? e olha, É, e se olha. ele é pai de santo, ele gosta de um monte de santo. É verdade. Não é, pai germano? Gente, ó, essa questão de santos da Igreja Católica foi uma herança que eu adquiri com o mestre Bita, com meu pai de santo. É porque tem Oxum, Ogum, Oxalá, aí de repente me chega um pai de santo com Nossa Senhora no peito. Culturalmente, a gente já tem a questão do sincronismo religioso, né? Porque na época da escravidão, os escravos não podiam cultuar os orixás e eles usavam os santos da Igreja Católica como referência. E aí me deparei também com um exemplo de vida do meu pai de santo. O mestre Bita, ele era muito devoto de São Francisco de Assis, de Nossa Senhora Aparecida. E em momentos difíceis da carreira dele, ele também recorreu à fé nesses santos e ele foi atendido. É tanto que ele tinha uma romaria que levava pessoas para Canindé todo ano. Ele fez várias romarias também para Aparecida em São Paulo, né? E aí eu fui vendo isso nele e fui pegando muita coisa para mim como um exemplo bom. Quando eu me deparei com momentos difíceis na minha carreira e na minha vida pessoal, eu recorri ao exemplo dele. Quando a Maria Antônia chegou para a nossa vida, foi uma situação muito, assim, que parecia história de filme, que se a gente for contar a história, nem todo mundo vai acreditar, a não ser que fosse muito próximo. Então, assim, quando a Maria Antônia chegou, eu estava perdendo a Dona Loura para um câncer.
Ela foi vítima de um câncer estomacal muito severo. O médico disse que ela não ia sobreviver nem 30 dias, ela ainda resistiu 6 meses. 6 meses. No dia 12 de junho de 2017, a junta médica me chamou, dizendo que o câncer era irreversível. E no dia 13, dia de Santo Antônio, alguém deixou a Maria Antônia no portão da minha casa. Maria Antônia No chegou assim de portão? No presente. portão da minha casa. Quando, Você morava onde? quando, nessa eu, época? quando eu me casei e me juntei com o Cleito, na época a gente não era casado ainda, a gente era junto, né? Só que quando eu- Casado, pai Germano. Casado. Hoje, vamos falar assim de questão legal, né? Hoje, Juntou os pezinhos, hoje as nós- escovas de dente, até casado. hoje a gente já passou pela questão do casamento civil, religioso, Sim. mas na época a gente morávamos juntos, né? Popularmente a gente chama de amigado, né? Sim, é verdade. Morava onde nessa época? Já aqui em Timon. Certo. Só que quando eu comecei a me relacionar com o Cleito, ele já tinha o sonho da adoção. Sim. Ele já tinha um quartinho. O nosso terreiro, o padroeiro, é São Jorge Guerreiro. Então, se a criança viesse, ia ser Joana ou O Jorge, né? E ele já tinha feito algumas tentativas, tinha acompanhado algumas mulheres que tinham interesse de fazer a doação, só que não teve sucesso. A primeira gestação, a mulher perdeu o bebê, a segunda, a mãe recuou de fazer essa doação. E meio que foi ficando. Foi protelando-se o sonho, outras coisas iam acontecendo. Ele ficou muito voltado para a questão da estrutura do terreiro, da logística. Foi logo quando surgiu também o nosso relacionamento, que foi um outro presente da espiritualidade, foi o meu relacionamento. Ele me conheceu dentro da casa do meu pai de santo, do mestre Bita. E vocês ainda muito Olha, jovens Codó, também, né? Codó não é só a terra da macumba, não é só a terra do feitiço, não. Codó é a terra que me trouxe grandes conquistas para minha vida. Ó, É uma aí- terra abençoada. Ó, aí quem tá procurando um amor, ó, simbora pra Codó. Eu já achei o meu, você também, o seu. Eu também, gente, mas eu tô olhando pra vocês aí que estão ouvindo sem amor. Presta atenção, gente. Presta atenção. Ô, Denise, falar em amor. O pai Fernando tá dando aí um gole na água. Você sempre fala assim, Joelma, a gente recebe elogio de gente que nem convive com a gente, que às vezes nem tá perto, que vê uma vez ou outra. Mas a gente tem que saber mesmo, é da boca dos nossos. Como é que eles veem a gente? Como é que eles elogiam a gente? Porque nós estamos ali no dia a dia com eles, com todas as nossas essências pras pessoas afloradas. que estão ao nosso redor, quanto mais próximo da gente, são as pessoas que mais conhecem a gente, conhecem todas as nossas versões. Verdade. Né? Quando a gente está triste, quando a gente está ansioso, quando a gente está chateado, quando a gente está magoado. Então não adianta você ser legal com todo mundo de fora e não ser legal com os seus. Então, por isso que eu quero saber, antes de se concretizar a história da chegada da Maria Antônia, o que é que o Cleiton, que há 8 anos está com o pai Germano, acha dele? Será que ele fala? Acho que não. Me disseram que ele é muito tímido. Impossível, A gente realmente. até convidou ele para vir. Ah, não, o Denise, Cleiton por favor. foi. Mas não foi isso que a gente combinou. A gente combinou que a gente ia surpreender. Mas, amiga, mas a gente tenta, mas eu ainda não tenho carta, não sei trabalhar com as cartas. Me dê bem aqui essas cartas, pai Germano. Cleiton, por favor, apareça para mim. Saiu o coração! Ele vai aparecer! Se sa- Falar de Pai Germano de Oxóssi é falar em determinação, coragem, fé, amor ao próximo. Pai Germano de Oxóssi, o guardião do amor. Pai da Maria Antônia, Pai do Francisco, nossos presentes de Deus. Parceiro, companheiro, cúmplice, amigo de todas as horas. Faltam-me palavras para descrever o grande homem que é Pai Germano de Oxóssi, Germano Domingos, essa pessoa que veio lá do interior do Ceará, com um projeto grandioso para o nosso querido Maranhão e que me surpreende dia após dia. Pai Germano de Oxóssi, eu te amo e quero te desejar imensamente vitórias, proteção, muita luz no teu caminho e continue me surpreendendo dia após dia. Te amo. Eita, mozão grande! Aqui, Laurinha, pode trazer, por favor, viu? Ele precisa Porque a gente tá borrando o pai Germano todinho, mas é por um bom motivo, Mas isso aí viu? o coração Obrigada. mesmo, gente. Mas saiu o coração Gente, mesmo. olha, não Tá foi- vendo? A gente jura, não foi nada combinado. Não foi não, Saiu gente. o coração. Até porque eu nem sei, né? Não entendo aqui de jeito Essa nenhum. carta é as estrelas
quer dizer predestinação, destino. Meu Deus. Será que tem a ver com ele? Eles estão predestinados, será então. que tem a Gente, ver com olha. ele? Claro que tem, gente. Olha, o pai Cleiton, eu não seria quem eu sou hoje sem a contribuição dele também. Como eu estava falando para vocês, ele me conheceu lá na casa do meu pai de santo. Ele ia visitar meu pai de santo. Meu pai de santo foi muito conhecido também pelas grandes festas que ele fazia. Sim. Muito luxo, muitas pessoas. Ele era um dos pais de santos que tinha o maior número de filhos de santo, de adeptos, né? Então, o Cleiton ele sempre visitava o mestre Bita. E uma dessas idas dele a Codó, ele me viu na casa do mestre Bita. Rolou aquele olhar. Diz que foi amor à primeira vista. Ah, a gente gosta É dessas tanto que histórias. quando eu cheguei, quando eu vim para Timon, a primeira vez que eu vim para Timon foi exatamente amanhã, vai fazer 8 anos, né? Quando eu cheguei pela manhã, saí de lá do Ceará no dia primeiro à noite e cheguei pela manhã. Passei o dia e à noite ele me chamou para a gente ir visitar um terreiro próximo. Quando eu voltei dessa visita, gente, tinha uma mesa organizada, vários filhos de santo, uma aliança de ouro e já um pedido de noivado. Não foi nem de namoro. Porque quando ele me viu em Codó em agosto, ele já chegou em casa dizendo para todo mundo que eu era o amor da vida dele, que ele ia casar comigo. É emocionado? Ao ponto dele Eu gosto. se embriagar nas festas e de andar com o celular na mão e com foto minha impressa dizendo assim, esse aqui É o é a amor da pessoa minha vida. que eu vou construir uma família com ele. Tiago, você nunca fez isso comigo. É. Marcelo, será que dá pra voltar? É verdade. Não, tudo bem. Pode fazer hoje. É. Pode fazer. E aí eu fiquei Que tão linda. assustada ao mesmo tempo, inseguro, mas também eu não recuei. Eu sempre fui muito corajoso. Eu também sempre fui aquela pessoa de não gostar de relacionamentos curtos. Então eu já entrei de cara nesse com o Cleiton. E de fato eu me apaixonei muito rápido. E com ele a gente começou a construir uma vida. Ele já tinha terreiro, eu também já tinha o meu no Ceará. E aí a gente foi aquele casamento perfeito. Porque eu sempre tive dificuldade de me relacionar, porque as pessoas quando se aproximavam de mim, tinham um contexto religioso e nem todo mundo aceitava. Porque existem momentos que a gente precisa guardar preceito, resguardo, que não pode beber bebida alcoólica, que não pode ter relação sexual, que você precisa estar voltada a uma certa evolução, sabe? Preservar o corpo físico. Então, foi aquele casamento perfeito, aquela junção perfeita. Porque ele já entendia Porque ele todas já- essas questões. Todas essas questões. E junto com ele também eu enfrentei muita coisa difícil. Ele me ajudou a superar a perca da Dona Loura. Sim. Ele, na época, ele foi para o Ceará para me ajudar. A gente enfrentou ainda situações financeiras muito severas. Na pandemia mesmo, com a Maria Antônia recém-chegada, no Ceará a gente chama de bodega. Lá no Maranhão a gente chama quitanda, né? Mercearia. Mercearia. Então, já depois da chegada da Maria Antônia, eu cheguei a dever na quitanda de não poder pagar a fralda e o leite da minha filha, que era um presente de Deus para mim, mas eu ainda estava passando por uma situação difícil, uma crise difícil. Como é que na pandemia eu ia manter financeiramente uma casa aberta se eu não podia receber meu consulente no terreiro? E eu recorria para ele, porque ele sempre teve assim, eu chegava com a ideia e ele sempre tinha 2 passos, ele sempre tem 2 passos à frente da minha ideia. Sempre tem uma carta Sempre, na manga. ele sempre foi meu cúmplice, hoje ele é meu sócio, ele participa comigo das empreitadas. Se eu digo que vou para uma participação em algum programa, ele já cai no mundo atrás de uma roupa para mim, ele pensa qual é o look. Eu vou fazer uma live, ele já está montando o cenário. Então, assim, ele é o meu braço forte dentro das Se minhas completam empreitadas, né? mesmo, Eu né? tô surpresa aqui que ele mandou um vídeo, porque ele realmente é muito tímido. Yes. Eu sou Beijo, muito- Valdir! Sou Vamos muito- mandar um beijo aqui, valorizar a nossa produção. Nossa Valdir produção, viu? Júnior, arrasou. Agora, ele falou em look aí, eu fiquei com uma dúvida. E acho que isso está relacionado também, é uma questão familiar. Ele já deixou uma brecha para ir. Cleiton organiza o seu look. Você costuma usar branco. Sim, E isso tem uma ligação com Maria. Sim. Maria Sim. Antônia. Com essa chegada da Maria Antônia, de forma não tão Convencional, né? convencional, né?
A gente ficou muito assustado e o Cleito colocou a menina para dentro, isso cedinho. Dia 13 era dia de festividade, Santo Antônio, então terreiros também cultuam o santo, tem ligação de festa, né? Então o Cleito colocou a criança para dentro, olhou para a rua, não tinha ninguém. Tinha duas consulentes, 2 filhas de santo lá em casa já nesse horário, manhã cedinho, que tinham que deixar coisas para obrigação. Pão, milho, que era para refeição. E os pão para a oferenda do santo, porque no dia de Santo Antônio a gente circula com pão, o pai dos pobres, aquela história toda. E aí a gente ficou com muito medo. Deixaram. Será que vão vir buscar essa menina de volta? Sim. Será que vão tentar nos chantagear de alguma forma? Porque apesar que da época a gente ainda não tem um poder aquisitivo alto, mas para quem via a gente de fora, a estrutura do terreiro era grande. Então, assim, a gente ficou com muito medo de represária. Rede social nessa época estava começando a pegar uma força. E aí a gente passou um tempo e aí a gente precisou levar ela para cuidar dos médicos, a Maria Antônia. Pegou uma virose, né? Muito vômito, muito diarreia e a gente levou ela para o hospital. Chegando lá, a assistente social achou muito estranho. Um casal homoafetivo com uma criança, não tem documento dessa criança. Ela tinha quanto tempo? Meses? Ela tinha meses de nascida ainda. A pessoa deixou ela dentro da caixa com uma fitinha com a data do nascimento dela, o umbigo ainda, enrolado no paninho. Dias, então, ela... E aí a assistente social pegou nosso endereço, medicou, consultou e no dia seguinte ela foi lá no terreiro conversar com a gente. Aí a gente contou a história, ela disse, vocês vão precisar tomar medidas para poder regularizar a situação dela, até mesmo porque vocês vão precisar de acompanhamento médico, acompanhamento psicossocial e aquela coisa toda, só que a gente muito apreensivo, né? Com muito medo. Primeiro por causa da questão do preconceito, né? E a gente, querendo ou não, a gente é tão reprimido pela sociedade, um casal de gay, como é que 2 homens surgem com a menina e a Maria Antônia, como vocês viram aqui no vídeo, é linda. É linda. Eu olho para minha filha assim, eu sou apaixonado por ela. Não é porque é minha filha, não, mas eu acho ela assim uma deusa, sabe? E aí a gente foi com muito medo e a gente deu entrada no processo de adoção. Confesso para vocês que foram os 4 anos dificílimos da minha vida. Porque em alguns momentos as pessoas que conduziram esse processo não tiveram assim uma sensatez, uma sensibilidade, sabe? Ao ponto de entrarem no meu quarto, abrir gavetas, sabe? Ao ponto de bater na porta de vizinhos, interrogando, investigando quem nós éramos, da onde a gente veio, como era o nosso convívio, ao ponto de supostamente eles roubaram essa criança de algum canto. Foi feita busca em várias maternidades do Piauí, do Maranhão. Foi feita busca nacional pelo sistema para saber se tinha acontecido. Acredito eu que como o Cleito ele já tinha uma história de querer adotar muito e pessoas próximas conheciam de verdade quem somos, né? Porque essa essência que a gente tem não é de hoje, é desde o início. Então, sabiam... Que ela seria bem cuidada. Essa mãezinha sabia aonde ela estava deixando. Sabia o grau de interesse que nós tínhamos na época em sermos pais, sabe? Resumindo, o processo em si foi muito difícil, muito doloroso, muito burocrático, levou muito tempo. Eu entrei em crises emocionais constantes, né? Porque, assim, todo mundo me vê muito forte, mas nesse momento, quando mexe com algo que você ama... Você não consegue ser forte o suficiente, não tem como. Né? Então, o que eu fiz? Eu recorri à referência do meu pai de santo. Eu vou me apegar bem aqui com Nossa Senhora Aparecida, que na minha religião ela representa Oxum, que é a deusa da fertilidade, da beleza. Eu olhava para minha filha é bela, é igual a Oxum. Então, vou pedir a Nossa Senhora Aparecida, vou pedir a deusa das águas doces, vou pedir a deusa da beleza, da fertilidade, que me ajude a trazer transparência e verdade dentro dessa situação e garantir que a minha filha não vai sair do lugar para onde ela veio, que é para os meus braços. E aí eu prometi que se o processo fosse concluído de forma satisfatória para a minha família, eu iria em Aparecida e no meu dia a dia, exceto nos momentos que eu estivesse a trabalho religioso, eu iria usar branco por 13 anos.
Se vocês forem na minha casa amanhã, no meu café da manhã, eu vou estar usando roupa branca. Vou estar na academia de roupa branca. E o processo foi concluído com muito sucesso, foi tudo muito esclarecido, comprovado diante da lei, que a Maria Antônia realmente veio de uma forma legal. Tanto que a vara da infância da minha cidade, dias depois do processo da Maria Antônia ser concluído, meu telefone toca a assistente social dizendo, olha, nós estamos aqui com a criança para adoção imediata. E aqui é uma cidade de tantos mil habitantes, mas nós só temos 4 casais habilitados. E os outros 3 não podem receber essa criança. E nós estamos com o Francisco José. E eu quero saber de vocês, se vocês estão disponíveis a acolher o Francisco José. Eu fiz a promessa para mim salvar a Maria Antônia comigo e Deus, a espiritualidade, Nossa Senhora Aparecida foi tão generosa comigo que eles me deram um brinde. Se vocês acompanharam a minha rede social, o Francisco José é uma pessoa super comunicativa, cativante. É impossível você não ser apaixonado pelo Francisco José. Ai, que E aí, lindo. aonde entra meu grau de fé, de confiança em Nossa Senhora Aparecida, né? Fui lá, voltei inclusive com a Maria Antônia, voltei com o Francisco José já outras vezes e sempre que eu posso. Inclusive eu já tenho uma outra promessa, que eu vou levar um ônibus cheio de gente para lá, para Aparecida. Eu ainda vou pagar. Denise, ó, Nossa Senhora tá aqui representada através Eu de ainda uma tô. joia. Você Ainda ainda tá tá absorvendo. chorando, eu sei. Vai se recompondo. Através de uma joia. Mexeu A com Maria criança, Antônia com filho, aí é é complicado. outra joia. O Francisco também é outra joia. E aí eu quero dizer, Pai Germano, que a Maria Antônia gosta de usar joia, ela gosta de se Sim, embelezar. agora que eu me liguei. Ela gosta, porque depois a gente vai mandar um presente para Maria Antônia. Vamos levar. Vamos levar. Vamos levar. Vamos dar um presente Nós para ela. não. Sabe quem vai levar esse presente? Decote Joias. Isso mesmo, gente, porque olha, eu olho, eu vejo o brilho não só da joia, mas o brilho do seu olhar, o brilho na história, o desenrolar dessas crianças, dessas lindo. pérolas dessa E história. é lindo, viu? De Que verdade. tudo convergiu para onde? Para o bem. E é tudo muito brilhante, igual eu tô hoje. Brilhante, você também tá Igual muito a brilhante. Gente, olha só, de Decote Joias, verdade, viu? Decote Joias Pai Germano é de uma moça muito guerreira, É chamada verdade. Josimeire Leão, uma mulher super Que é uma leoa. aguerrida, batalhadora, que há 25 anos está no mercado, fabricação própria, tem semijoias, tem confecções, relógios, óculos, aqui de Teresina, aqui do Piauí, e ela está incentivando você aí que quer ganhar uma renda extra, é tudo no atacado, tá? Então você, com R$1.000, Isso, só gente. R$1.000, você começa um negócio bastante promissor. Porque, olha, gente, são peças que duram muito, são muito bonitas, Verdade, encantadoras e tem também religiosas. Religiosas. E infantis. Então, a gente tá devendo, A viu, gente pra tá Maria devendo. Antônia. É. Ô, Meire, E pro ajuda a Francisco gente. também. Pro Francisco Pro Francisco também. Pro porque- Francisco também. Isso. Agora sim, tem que seguir a gente, @Decote Joias e Isso. @Decote Oficial, tá bom? Joelma Patrícia, você acredita que eu tava tão envolvida? Eu sei, você tava tão imersa na envolvida história, na amiga. história do Francisco, que eu não tava nem entendendo, Pai Germano, o que ela tava falando aqui. Essa mulher é demais, é por isso que por isso que não é um baião, gente, é um baião de 2, entendeu? Porque tem que ter feijão, não pode ser só o arroz. Já que a gente tá falando de coisa boa, eu tenho uma super novidade pra você. Festa de prêmios do Poticap. Aliás, quero mandar um recado pro Poticap. Eu quero a estrela, viu, aqui. Minha gente, cadê a Eu tô estrela, sonhando hein? com a estrela do Poticap Ó, chegando eu vou falar uma coisa. aqui lindamente. Vai ser a última vez que eu vou fazer aqui a musiquinha com a Denise. Senão depois eu vou entrar de greve. 1, 2, 3. Poticap. Se a estrela não vier, eu não vou mais cantar. Eu quero Poticap. cantar com a estrela Eu também, aqui. viu? Gente, nesse domingo, no quarto sorteio, tem R$100.000 em dinheiro Vivo. Ô, Edição, bota lá aquele barulhinho do dinheiro, cofrinho. Isso mesmo, R$100.000 para você realizar todos os seus sonhos, comprar uma casa, um carro, viajar ou quitar as suas dívidas, que é muito importante. Agora viu? você pensa que acabou? Não, Não, acabou não. Tem R$5.000 do primeiro ao terceiro sorteio e mais 5, não, 10, não, 15, 20 giros da sorte de R$700 cada um, além da dupla chance de ganhar.
Isso mesmo, então adquira já o seu Poticap por apenas R$10 em um ponto de venda pertinho de você ou a partir do nosso aplicativo Poticap. E o Poticap ajuda muita gente, muita criança também, viu, Denise? A Associação Casa Esperança e Vida, que é uma entidade que recebe pacientes com câncer em situação de vulnerabilidade social, tem a ajuda do Poticap e o Poticap tem a nossa admiração por isso também. E por isso também a gente confia e recomenda @Poticap Oficial. Poticap. Ó, Denise, eu acabei de receber uma mensagem aqui da produção que é o seguinte: como as pessoas indicam e como as pessoas ficam perguntando quem vai estar no podcast, quem vai estar no podcast. É um e a babado gente, aqui, é um babado, viu, Pai meu Germano? amigo, é um babado. babado. E aí a produção tá me dizendo o seguinte, que o pessoal na rua mandou pergunta pro Pai Que Germano. legal. E a gente vai passar aqui agora e passar essa bola E pra eu- você. Não, mas é agora que eu ia começar a falar da vida alheia, começando pela Joelma, Não, mas não gente. deixa. Peraí, que eu quero que você fale da minha vida ainda. Eu quero que você fale da minha vida Eu ainda. quero falar da vida do nosso produtor, posso? Pode. Valdir Júnior foi às ruas de Teresina ouvir o que as pessoas querem saber de Pai Germano. Primeiro, se Pai Germano ainda não sabe, porque eu acho que ele sabe de quase tudo, eu vou lhe dizer, Pai Germano, eu não sei como de filho você se tornou pai. Mas você vai já falar isso pra gente. Eu quero dizer que não sei como foi essa transição, mas hoje você como pai, apesar da juventude, é uma referência. E as verdade. pessoas confiam no que você diz. Por isso mesmo, Valdir Júnior foi ouvir os teresinenses para saber o que eles querem dizer para o Pai Germano ou descobrir aí. Ou perguntar. Exatamente. Vamos lá. Pai Germano me chama Araújo Frazão, tá bom? No caso, a minha pergunta é sobre uma celebridade, né? Tá aí muitos boatos sobre a Anitta e eu gostaria de saber se vem muita coisa boa aí que ela tá lançando. Quer saber sobre o futuro da vamos ver cantora qual- Anitta. Quando falou em celebridade, eu pensava que era você, amiga. E eu pensava que era você. Gente, então, vamos ver o que as cartas ciganas têm para dizer sobre a carreira dela? Sim. Sobre o que será que vai acontecer com a carreira da Anitta? O que será que vai acontecer? O que será que o baralho cigano tem para dizer para ela? Será que é algum recado? Ou será que ele aponta algum acontecimento aí? Tô curiosa. Será que tem polêmica no caminho da Anitta? Vamos Meu ver aqui com Deus, Eu três acho que cartas. tem. Eu acho que tem. E olha só, a carta que saiu, inclusive, foi do caixão, hein? A carta do... Eu olho pra onde, hein? A carta do caixão saiu pra Anitta. Será que a Anitta... Pode ser alguém próximo, né? Pode ser alguém ali dos bastidores, da família, enfim. Até porque eu nem sei o que é que significa a carta do caixão. Vamos saber. Será que é coisa ruim? De repente, até coisa boa e a gente não sabe. A gente é leiga. Então, gente, a gente tirou aqui 3 cartas. Passado, presente e futuro. Ok? Não é futuro. Olha só, vocês lembram que ela passou por alguns problemazinhos clínico, médico, precisou de tratamento, Sim, ciclo endometriose difícil, não ela foi? teve, fez Olha só, e cirurgias. vocês viram aqui também que as cartas foram embaralhadas, então não tem como eu controlar Sim. a ordem das figuras. Então, essa carta aqui representa o fim de um ciclo difícil. Foi o que ela enfrentou lá no passado, né? E a carta do meio, ó, é a carta da torre. Se tem uma torre, é para proteger quem dentro do castelo reside, a riqueza, né, as pessoas que amamos. A torre também quer dizer algo que vem de cima, a espiritualidade forte. Ou seja, existe um universo espiritual, a energia espiritual, que rege os caminhos dela. E a carta da foice, ó, a foice colhendo o trigo. Ou seja, daqui para diante, na carreira da Anitta, vai ter uma colheita bem significativa. Se ela já tem ascensão, brilho, construção, estabilidade, isso vai vir ainda mais forte e mais constante. Então, essas empreitadas todas que o nosso querido aí mandou a o perguntinha, Araju né? Frazão. Então, ele perguntou o que vai ser da carreira dela, o que vai acontecer daqui para diante dessas novas empreitadas dela. Ela vai ter sucesso, ela vai ter desenvoltura, controle e boas respostas. Anitta, Arrasou. eu acho que você arrasou. Agora, tem mais gente querendo fazer pergunta aqui. Vamos ouvir. É a Meu Gabriela? nome é Elissandra da Silva e eu queria perguntar hoje pro Pai Germano
sobre o tempo de Teresina, se ainda vai continuar nesse calor aqui ou se vai vir mais chuva, um clima mais fresco aqui para Teresina. Acho que a Alessandra tava no meio do calor. Eu acho que essa pergunta aí, eu acho que eu sei responder sem as cartas. Calma, Mas vamos ver. a quem entende do assunto. Vamos a quem entende, Eu acho que o calor mexeu com ela na hora da pergunta, né? Vamos tirar 3 cartinhas com relação ao clima em Teresina. E olha só, de fato, o clima não é algo que vem ligado ao espiritual. Inclusive, eu já vi algumas pessoas da minha área fazendo algumas previsões para Teresina, para o Piauí, de uma forma muito severa, muito dura. E em alguns momentos eu não concordo muito bem com alguns magistas, algumas pessoas que lidam com previsões. E até mesmo porque também o baralho cigano, meninas, é um método para você acessar um aconselhamento de como deve se posicionar. Qual é o melhor comportamento, a melhor atitude, a melhor reação dentro das situações. No tempo dos nômades, né, porque o baralho não vem só do povo cigano, já vem, é um oráculo milenar. Então, os povos nômades recorriam, inclusive até o povo egípcio, hein? Recorriam a esse método de consulta para saber se aquela terra ia ser fértil, se ia ter boa colheita, se ia ter prosperidade, se os casamentos iam dar certo, se eles precisavam mudar de lugar, mudar as estratégias de guerra. Então, culturalmente, a gente aprendeu que o baralho cigano tem que adivinhar as coisas, mas, na verdade, ele aconselha. Para não fazer a desfeita aqui da nossa... Da nossa querida Alessandra Silva. Vamos fazer um aconselhamento. Um aconselhamento. A primeira cartinha que sai é a carta do bosque. O bosque quer dizer naturalidade. Ou seja, o tempo é o nosso tempo natural. E que, consequentemente, a gente fica muito agitado e que, pelo fator científico, ao livro, pelo fator científico, nós estamos vivenciando o que é comum para um tempo normal. Você sabe que eu cresci Ele ouvindo arrasou, uma viu? coisa que é assim, as cartas não mentem jamais. Não, mas eu fico impressionada como é que casa, A né? precisão, né, da pergunta com a resposta, com as cartas, com tudo. Agora, pai Germano, não terminou não, Denise? Não mesmo. Tem mais pergunta, viu, gente? Vamos lá. Oi, meu nome é Gabriela Marinho. E aí, pai Germano? Quero saber sobre o futuro do Whindersson Nunes. O que podemos esperar para o futuro dele em 2025? Ai, eu adorei a Beijo pergunta. pro Whindersson Eu sou Nunes, fã de querido. Whindersson. Beijo, coisa linda. Ele não sabe nem quem eu sou, mas eu sei quem ele é. Também acredito que ele não sabe quem eu sou, mas eu admiro muito ela, né? Eu sou Primeiro porque apaixonada ele já por foi representar o Nordeste várias vezes, né? Levando para fora a nossa cultura, a nossa história. E eu fico assim, em êxtase, quando eu vejo um nordestino em evidência, maravilhoso, né? Porque, no meu caso, eu sou na defensiva porque eu já sofri intolerância religiosa, preconceito devido à opção sexual. Então, e ainda mais, quando eu chego nas cidades assim do Sul, a gente também sente isso, a questão da resistência. Aí, por exemplo, eu cheguei recentemente agora do Rio de Janeiro, e eu fui fazer um treinamento lá. Na fila do treinamento, outra pessoa, que também era do Ceará, disse assim, chegou perto de mim e disse assim, você mora onde? Eu moro no Maranhão há 7 anos. Ela, pensei que você era do Ceará também, porque pelo jeito que você fala, e ela só falou dizer assim, e a cabeça achatada, você entende? Eu fui olhar assim, gente, uma nordestina tá pegando mal do E o Whindersson ama o Ceará. Antes do pai Germano responder a pergunta sobre o futuro do Whindersson Nunes, você falou que ele talvez não saiba nem que você existe, nem que você existe. Acho que também eu não. queria me aparecer. Ele sabe quem eu sou. Não, ele não sabe quem ela é, ele visita ela. Não, que é isso? Ele me visitou, que dela. é isso? Mas eu quero saber também do futuro do Whindersson muito Nunes. Já leve ele lá no terreiro para receber um passe, um benzimento, viu? Já faça essa ponte de contato, né? Muito bem. E antes de responder essa pergunta aí, como é que sai de filho para pai? De santo? Sim. Ah, mas daqui a pouco a gente vai responder sobre o futuro do Whindersson Nunes. Sobre essa questão de etapa espiritual, toda casa de axé tem uma metodologia diferente. Até mesmo porque na minha religião não tem assim uma bíblia, um manual, né? O conhecimento é passado do pai de santo para os filhos. E as etapas espirituais de evolução tem alguns preceitos. Na casa do meu pai de santo, do mestre Bita do Barão, você tinha que passar por uma auditoria espiritual. O mentor espiritual dele
o grande barão de Guaré. É quem dizia, tá pronto. Ele incorporava no mestre Bita, chamava aquelas pessoas de confiança, que a gente chama da diretoria, que é a mãe pequena, que é a segunda pessoa do pai de santo, a guia, a contra-guia, que são as pessoas ali que formam aquela cúpula de fortalecimento, a diretoria do terreiro. Então, a entidade vinha em terra e ele ali anunciava por competência espiritual. Ele avaliava de lá, ó, esse filho de santo aqui tem uma bagagem que precisa ser melhor amadurecida e tem capacidade de ser um gestor espiritual. É tanto que quando eu fui convocado para anunciar que eu iria passar por essa preparação, foi a segunda vez que eu fiquei sem acreditar. Aquela questão assim do merecimento, será que eu mereço realmente isso? Eu era consciente que eu era muito bom na minha área, porque antes do mestre Bita me formar pai de santo, eu já consultava, eu já atendia incorporado, eu já jogava cartas ciganas. Atualmente eu sou especialista em cartas ciganas, em causas afetivas. Mas quando eu fui chamado para a reunião, eu disse assim, olha, o mestre Barão esteve em terra incorporado e ele escolheu, dentre essas 300 pessoas aqui, escolheu 10 nomes. E na época, eu fui formada em 2005. Se hoje vocês julgam que eu sou novo, imagina só eu sendo preparado para ser pai de santo. Eu era ainda muito jovem. E eu acredito que eu fui o pai de santo mais jovem que ele preparou na história de terreiro. Eu acredito que eu fui o pai de santo mais jovem. E, gente, assim, eu fiquei em êxtase. Eu não acreditei de jeito nenhum, até mesmo porque eram somatórias que em torno da religião também se fala muito sobre o comércio religioso, né? Então, assim, para você, ou você tinha uma bagagem espiritual muito forte para você ter uma mão forte como a do mestre Bita, ou, como, por exemplo, tinha gente de fora do país que vinha para pagar quantias bem significativas para ele preparar. Eu não era ninguém até então. Eu não tinha poder aquisitivo. Pelo contrário, eu estava tentando me equilibrar na vida, me agarrando na espiritualidade para me poder superar as minhas mazelas. E aí eu ser escolhido por entre mais de 300 pessoas, eu estar por entre os 10 e eu ser o mais novo. Aí foi uma outra paulada de amadurecimento precoce, né? Porque, tipo, eu tive que me ajustar ao comportamento. Eu não podia ser aquele jovem, aquele adolescente que poderia estar na balada no domingo. E eu tinha que honrar a oportunidade que a espiritualidade estava me oferecendo. Porque é um acontecimento único. Você vem da cidadezinha do interior, aonde você sofreu fome, aonde eu trabalhei como garçom, não contei essa história, eu trabalhei como garçom em barraca de praia, eu vendi gel doutorzinho no porta a porta, eu trabalhei na antiga Telemar, eu cobrei cartão de crédito vencido há mais de 5 anos, eu passei fome, eu quase não me formo em gestão de recursos humanos por uma questão financeira, e eu estava diante da maior oportunidade da minha vida, de ter aconselhamento, orientação do maior pai de santo do Brasil. O cara que ficou conhecido nacionalmente porque ele tirava e colocava o presidente, ele colocava o presidente na cadeira e ele também tirava o presidente da cadeira. Isso é algo que está noticiado aí nos jornais. Aonde você procurar sobre o histórico, sobre o currículo espiritual do mestre Bita do Barão. Artistas globais iam para a casa dele para fazer consulta, fazer trabalhos. E você falou aí que você é especialista em aconselhamento amoroso, afetivo. É verdade. Tem gente famosa que vai, pai Germano, atrás de você? Tem muita gente famosa. Eu não vou perguntar quem é não se preocupe. Não que eu não atenda pessoas que... Eu atendo aquela pessoa que ganha o Bolsa Família a pessoas do alto escalão. Depois da perca do meu pai de santo, muita gente forte que já me conhecia, já me via lá dentro e que hoje também conhece o meu nome dentro do país, fora do país, né? Que tem um ditado que o filho é reflexo do pai, né? E eu tive essa graça de saber me posicionar muito bem, me preparei muito para estar onde eu estou hoje. Eu não sou uma pessoa assim à toa, ao léu. Eu me preparei emocionalmente, eu me preparei de conhecimento.
ainda me preparo, acabei de confidencializar aqui, cheguei recentemente de um treinamento no Rio de Janeiro, porque nem tudo é só espiritual. Né? Você sentiu muito em 2019, quando o Bita do Barão faleceu, aos 87 anos? Muito. Eu perdi depois da Madrinha Isabel, eu perdi a minha grande referência. Você falou aí em comércio religioso, né? Explica melhor pra gente o que seria esse comércio. Você falou que, por exemplo, Bita do Barão recebia gente com um volume de dinheiro muito grande, né? E gente simples, né? Gente batalhadora ali. Como é que funciona? Paga pela consulta? Existem casos e casos, né? Não só falar do mestre Bita, e como falar do contexto de venda, comercialização religiosa, são dois pontos muito fortes para mim, e eu sou bem polêmico quando eu vou falar desses assuntos, né? Tem vídeos hoje aí na rede social dele mesmo, o próprio mestre Bita falando: você é feito pelas minhas mãos, tenha orgulho disso. Quando for necessário, cobre. Quando não for necessário, não cobre. E existe também uma distorção, porque as pessoas acham que vamos falar aqui de uma forma mais chula, porque é um trabalho, é uma religião que é discriminada, porque de uma forma ignorante as pessoas falam, porque a macumba tem que ser tudo de forma acessível, gratuita e espontânea. E que muita gente, erroneamente, atrela ao charlatanismo. Atrela, e eu sofro muito por causa dessa questão do charlatanismo. Só que existem áreas distintas dentro da religiosidade. Uma coisa é quando você me procura, Denise, porque você está realmente sendo vítima de uma energia ruim. Você está se sentindo assim agitada, as coisas não estão dando certo, você vai resolver algo, nunca consegue concluir, você sente que tem uma trava ali. Alguém desejou o mal para você, alguém praticou, intencionou, vibrou, ou às vezes nem foi alguém, você foi vítima de uma energia ruim de forma espontânea, porque também acontece, né? Então, quando você procura um terreiro para receber uma limpeza, um passe, para o Pai de Santo rezar em você, interceder por você, e que você está com um mal espiritual, isso é gratuito. Isso não é cobrado. Inclusive, na minha casa de axé, todos os sábados, a partir das 18 horas, é aberto ao público e de forma gratuita. Agora, é diferente quando você procura o universo espiritual. Vou usar um exemplo aqui que não é menos complicado do que dizer assim, porque quer amarrar o amor, que é a área que as pessoas mais procuram. Mas vamos aqui levar para um outro rumo. Você tem uma empresa e sente que está passando por dificuldade, você quer uma ajuda espiritual para aquela empresa prosperar, para você ter controle sobre a sua área. Você tem uma rede de clínica que você quer expandir, quer que a espiritualidade te ajude. Então, esse tipo de serviço não vai adiantar só eu rezar e interceder. Eu vou ter que intermediar essa ajuda. O Pai de Santo é como se ele fosse um advogado. Ele vai te representar diante da espiritualidade na necessidade que você tem. Então, ali vai o tempo do sacerdote, ali vai materiais para fazer as oferendas, ali na minha casa eu preciso pagar a energia, a água, as pessoas que trabalham para mim para manter a casa limpa. Né? No sábado, quando você vai para o meu atendimento gratuito, eu preciso ter alguém para lhe recepcionar, eu preciso ter uma água gelada para você. Você, quando procura a religião, é porque já está carregando consigo uma dor. E já imaginou você com a dor e eu não ter um ambiente salubre para te receber? Então, eu vou precisar de um custo para poder ajudar a manter o meu estabelecimento, o meu local de trabalho. Entendi. Que não é só o religioso. Ali, dentro do terreiro, não trabalha só o religioso. Tem a parte também da ajuda, das doações. E tem algumas instituições, inclusive, que a minha casa faz ações sociais. A gente doa cesta básica, a gente doa leite. Inclusive, na minha cidade, tem uma instituição que acolhe pessoas vítimas do câncer, que eu faço ações sociais para ajudar essa instituição com muita frequência. Então, não é só vender amarração amorosa, não é só vender prosperidade, não é só afastar pessoas negativas através dos trabalhos espirituais. É um contexto que assiste todo mundo. Eu costumo dizer que o terreiro de Umbanda, ele é o posto de saúde da comunidade também. Por que não? Do ponto de vista espiritual, sim. Né?
Agora, eu assim, gente, ó, eu juro pra vocês que não era pra vocês. Ai, porque ele não quer deixar falar sobre o Whindersson. Não, gente, a gente vai falar agora. A gente vai O meu falar celular, agora. vocês não têm noção, tá explodindo de pergunta. Eu não vou conseguir fazer tudo, gente, mas a gente vai dar segmento aqui. Eu vou olhar aqui o meu Futuro do agora. Whindersson Nunes, pai Germano. O que é que temos aí pro futuro? Será que ele vai encontrar um amor? Ah, eu torço Tudo. tanto. Eu acho que torço. sim, né, Denise? Eu acho que sim. Vamos lá, vamos fazer aqui uma tiragem no geral. Vamos ver o que as cartas ciganas têm para dizer pro Whindersson Sim. Nunes, né? Vamos lá. O que será que vai acontecer com relação ao futuro dele? Vamos lá. Né? Carreira, amoroso. 3 cartinhas. Olha só, a carta do caixão, inclusive, se repete aqui nessa tiragem, né? Vocês viram que eu embaralhei as cartas, né? Verdade. Sim. E olha só, a primeira cartinha que saiu é a carta da raposa. Acima da raposa sai o símbolo do pau, que é do baralho convencional, inclusive. Isso aqui a gente atrela a personalidade da pessoa sendo consultada. Ou seja, ele tem uma personalidade forte. Dificilmente ele vai mudar de opinião. Quando ele ama ao extremo. Quando ele não gosta, tem que ter um motivo sólido para mudar essa opinião. A raposa quer dizer ser sagaz. A raposa, ela só volta para toca o puninho depois que tem a garantia do sustento das suas crias. Então, se ele entrar numa empreitada, dificilmente ele vai desistir. Ou ele vence, ou ele só desiste depois que quebra a cara. Esse cenário todo de dor, fardo e sofrimento, ó, a carta do meio, mostra que ainda tem um reflexo que impacta nele e que impede ele chegar aos pontos de segurança. O que é que o jogo aconselha para ele? Que ele se desarme um pouco mais, acredite, confie na sua essência, na sua espiritualidade. A carta da torre também representa prosperidade, riqueza, estabilidade, segurança, mas existem traumas que precisam ser contornados e tratados, porque a carta do meio, ó, representa o presente. Olha só, eu acho que tem tudo a ver com o que ele viveu e com o momento que ele está vivendo, porque ele está enfrentando aí cada vez mais novos desafios. Ô, produção, tem mais pergunta? Ô, produção, bota aqui pra gente, vai lá. Meu nome é Kelly Lima e eu tenho uma pergunta para o pai Germano em relação à economia de 2025. O que ele planeja, o que ele prevê, né, para esse período de 2025? Né? Eu sou empresária aqui do centro, na capital de Teresina, e a gente tem visto que a nossa economia ela tem dado uma demanda muito baixa. Né? E eu gostaria de saber as previsões para o ano de 2025. Menina! Arrasou. Interessa a todos nós, inclusive. Todos nós, A Kelly já foi lá para 2025 mesmo, viu? Vamos então lá. vamos ver aqui qual é o conselho das cartas ciganas com relação ao cenário da economia em Teresina, né? Isso. Vamos ver o que as cartas trazem com relação ao cenário da economia. 3 cartas. E olha só, a primeira cartinha que saiu é a carta da dama, inclusive apontando para uma direção. Veja que aqui tem um símbolo da espada. Representa que é um momento de posicionamento, mudança. Ela apontando assim, ó, mostra que adiante vão vir situações de mudança. Olha a carta que vem posterior, a carta da lua. E a lua não é fases? Sim. A lua é, né, transformação. E o que tem aqui acima da lua? Coraçãozinho. Coração quer dizer alegria, felicidade, lucro, estabilidade. E a carta ainda confirma aqui com o cavaleiro em movimento. Se está em movimento, está nos levando para algum lugar, para uma direção. Coração acima novamente. Então, quer dizer que essa economia, ela está saindo de um cenário difícil, vai entrar em um processo de evolução e que vai nos levar a uma garantia de ter bons retornos. Graças a 2025, Deus. economicamente falando, vai ser um ano, um período muito satisfatório. Olha só, e ali tem vários corações. É verdade, Eu tô gente. começando a entender, Então, Joelma. você que é empresário que está nos assistindo, ou você que quer empreender, é oportuno, é o momento de tirar os sonhos e os projetos do papel. Colocar Mais em prática. pergunta, tô gostando. Também tô adorando. Mais pergunta, vamos lá, produção. Eu me chamo Luiz Henrique. Eu gostaria de saber, pai Germano, a gente teve recentemente um prefeito eleito. Eu gostaria de saber o que esperar sobre essa nova gestão na prefeitura. Excelente Pra pergunta. Boa pergunta. Verdade. Vamos ver aqui, então, como é que vai ser a gestão, né, do próximo prefeito de Teresina, né? Assim, vamos ver o que as cartas ciganas traz para ele, se vai ser algo positivo, se vai vir algum tipo de desafio, né? Ou se ele vai conseguir, com muita maestria, superar qualquer tipo de adversidade. Vamos ver o que as cartas dizem. A primeira cartinha que saiu é a carta do cachorro, né?
mostra que ele vai precisar baixar muito a guarda dentro de algumas circunstâncias. Usar de muita sensatez. Até mesmo porque a carta que antecede é a carta da cruz. Que Cristo passou. Cristo, ele foi perseguido, sofreu sabotagem, foi flagelado, né? Então, assim, existem algumas pessoas que vão duvidar do potencial dele, que vão duvidar da resistência física ou emocional, pessoas que vão tentar sabotar. Mas a carta da cruz também representa vitória, porque Cristo venceu a cruz no Calvário. E a última carta que sai, ó, é o cavaleiro tocando a harpa sobre a casa. Que quer dizer o quê? Sintonia, controle. A casa quer dizer segurança, estabilidade, crescimento. Casa arrumada. Né? Casa organizada, aconchego. Se volta para casa, você se sente ali feliz, seguro. Então, apesar dele enfrentar desafios que vão ser profundos devido ao cenário de perseguição ou de dúvida de competência, que eu acredito que não seja nem de bagagem profissional, mas sim de competência física, né? Ele vai conseguir contornar qualquer tipo de adversidade e vai colocar o município em um rumo de progresso. Ai, a gente fica feliz com essa previsão, viu? Antes de fazer agora uma outra pergunta que é relacionada a nós, tá? Que é relacionada a nós. Você fica aí, você que tá ouvindo, você que tá assistindo. Coloca bem aqui a minha parceira Ampla Construção, por favor, produção. Tá, porque a pergunta medo, que eu vou viu? fazer já Eu fiquei tem tensa. tudo a ver com construção. Só que se você tá construindo, se você tá reformando, se você tem um terreiro igual o Pai Germano que você quer decorar, você pode dar uma passada lá na Ampla Construção, porque lá você vai encontrar sim, viu, gente? É a sua loja de material de construção em Teresina. Ó, Pai Germano, em Timon também tem Ampla Construção, viu? E também, gente, agora em Parnaíba. Em Parnaíba tem a Ampla Cores, revendedor exclusivo da Sherry Williams. E você pode nos seguir no @Ampla Cores e também no @Ampla Construção. Aqui em Teresina, tá? Em Timon a gente fica na Avenida Teresina. É assim, gente, em Timon é na Avenida Teresina, porque é tudo muito, ó, coladinho. E aqui em Teresina é Pissarra, Somos, ó, Saci coladinhos. e na Avenida Presidente Kennedy. Sucesso em sua construção. Quando for reformar o terreiro, Pai Germano, não por esqueça favor, da Ampla. não esqueça da Ampla. O nosso baião é uma construção. A gente está aqui chegando nos nossos 2 anos de Baião de 2. Verdade. O nosso baião começou com um outro tipo de perspectiva. Não era para ser essa dupla, era para ser uma outra dupla. E as coisas foram por outros rumos, por outros caminhos, e a gente vem construindo o nosso Baião de 2, onde a gente recebe pessoas maravilhosas como você, com histórias incríveis. E eu e a Denise, a gente quer saber qual é o futuro do nosso Baião de 2. O que é que as cartas ciganas têm para dizer para a gente, Pai Germano? Deixa eu fazer o meu preâmbulo também. O nosso Baião. O Baião foi um presente para mim, Pai Germano. Ele é. Eu estou há 21 anos na empresa e nunca fiz nada tão leve. Sempre foi aquele jornalismo do dia a dia, aquela coisa do hard news, da notícia pesada, daquela coisa do dia a dia, que eu super curto também. Mas o Baião me trouxe essa oportunidade de mostrar, não a Denise Freitas, que as pessoas estão acostumadas a ver pela TV, mas é só a Denise. A Denise. E é muito gostoso, sabe? É um momento que eu realmente me divirto, que eu me envolvo, que eu choro, que eu fico perplexa e que a gente sai daqui mais leve. A gente mais aprende, feliz, que a gente conhece. Mais humano. A gente sempre carrega um pouquinho de quem a gente traz e a gente acaba que a gente imagina que o contrário também. E a gente se conhece desde criança. É verdade. As nossas famílias se conhecem desde criança, as nossas mães são amigas. E nada do que está aqui nunca foi planejado por nós. Nós nunca imaginamos em trabalhar juntas. Nós trabalhamos aqui no Baião e também na rádio, Clube News FM. Quando o nosso diretor teve a ideia do Baião, eu estava de licença maternidade. Então era para ser um outro colega de trabalho. E quando eu cheguei, que ele me apresentou o projeto, eu disse... Eu quero comer desse Baião. Olha só, inclusive eu quero aproveitar aqui esse gancho para parabenizar as duas, né, pela dupla fantástica que vocês estão formando e parabenizar ainda mais toda a equipe. Porque trazer um pai de santo para conversar assim é algo improvável, né? É algo que a gente está aqui num marco na história, por exemplo. Nós estamos aqui contribuindo para não terem tanta intolerância, para as pessoas entenderem que a figura do sacerdote não é só ligada àquela questão do charlatanismo que a gente até citou em alguns momentos aqui, né? Que
existe um outro lado, porque quando você vê algo que está na vitrine, você pode ter um julgamento às vezes errado, né? Por não ter uma proximidade, não ter um contato, não saber quem é, da onde veio, por que é assim. Então, isso aqui é uma porta que está se abrindo para o universo, que vai contribuir, inclusive, até com outras pessoas que é da minha comunidade, que tem medo de falar, de se posicionar, porque tem medo também de receber represálias. Então, hoje vocês estão aqui fazendo um papel social. Entendam isso. Legal, vocês estão impactando vidas, que inclusive. Feliz. A gente fica muito feliz, de verdade, porque esse é o propósito do Baião. Né? É a inclusão em todos os sentidos, né? A gente já trouxe aqui pessoas para falar sobre relações homoafetivas, a gente já trouxe pessoas para falar sobre autismo, porque todas essas questões, elas estão presentes na nossa sociedade, no nosso dia a dia, de alguma forma. E a gente precisa acolher todo mundo, inclusive a nós mesmas, porque às vezes a gente se acolhe aqui também. Com certeza. Né? E aí, o Baião é o primeiro podcast também da emissora. Da Rede Clube. Né? Da Rede Clube. E a gente está feliz demais fazendo esse Baião. Estamos aí caminhando para o finzinho da segunda temporada. Queremos saber o que vai acontecer. Então vamos ver aqui o que as cartas ciganas trazem, né? Essa era a pergunta da produção? Não, a pergunta da produção, a produção tá me aperreando. Eu vou já fazer, produção. Gente, eu vou abrir bem aqui o meu celular para mostrar o tanto de mensagem que eu gente, não tenho eu aqui, eu queria pedir desculpa pro pai Germano, eu tô virando porque eles estão toda hora, mas eu vou Você sabe também que quando eu tô lá na Rádio Clube com a Deise Nascimento também, o WhatsApp ele fica congestionado ao ponto de... Eu vou abrir para lhe mostrar, mas eu não tenho condições gente, a gente não tem. Olha, bom, enquanto ele embaralha, vocês vão acompanhar ele toda segunda-feira lá com a Deise, viu? Na FM Clube também. Vamos lá, 3 cartinhas. Olha só, a primeira carta que sai é a carta da âncora, né? A âncora, ela é jogada ao mar para prender o navio no porto. Então, durante esse período todo, existiram algumas resistências que foram necessárias ser superadas, né? O rato, inclusive, liga muito à questão de pessoas quererem, de uma certa forma, se aproximar, se afastar, intervir, manipular, ter algum tipo de controle sobre a situação. Mas a terceira carta, olha só, é a correspondência em cima da mesa, selada. Quando você escreve algo é porque você precisa o quê? Comunicar, anunciar, né? Inclusive, essa carta também quer dizer continuidade, boas notícias. Então, continuem levando boas notícias e recebendo boas notícias. Eu não vejo o fim de um ciclo. Na verdade, mostra aqui uma história de superação e algo que vem para permanecer. Agora eu que vou chorar. Meu Deus, eu amei demais. Mas eu tenho que continuar. Vá chorando que eu continuo. Eu paro mais fácil. Eu tenho mais uma pergunta da rua. E aí, produção, vou fazer sua pergunta. Vamos lá, gente. Da rua, que lindo. Aí eu não quero acabar, não. Calma, e eu quero saber... Quais as previsões do próximo ano quanto à questão geopolítica de guerras no mundo? Guerras no mundo, políticas de guerra no mundo. Vamos lá. Ruana, muito obrigada aí pela sua pergunta, tá? Vamos ver o que as cartas trazem com relação à política de guerra no mundo, né? A gente vem de um cenário que é bem complicado. Preocupante, né? Vamos lá. Bem, esse cenário é um cenário ainda que é preocupante e ainda se mantém assim. Até mesmo porque é uma questão que vem da cultura, né? E pelas cartas ciganas ainda tem um cenário que precisa de muita adequação, de muito ajuste. A carta que saiu aqui foi a carta da serpente. Essa carta, ela sempre representa ciladas, armadilhas, sufoco, ilusão. Os peixes em agitação sobre a superfície do oceano, inclusive, mostram uma posição de poder. Veja que aqui sai o rei, né? Sim. E as guerras são conduzidas por alguém que quer a todo custo o poder. O peixe, quando está em águas profundas, só vem para a superfície se tiver um predador ou um inimigo que o persiga, né? Então, a última carta, inclusive, é a carta da montanha. Que diz obstáculo, resistência em um cenário que permuta a continuidade de prejuízo e dano emocional para todos nós. Juana, tá aí sua pergunta respondida. Valdir Júnior, vou fazer a pergunta do Suíta. Enquanto isso, Valdir Júnior, você vem aqui, por favor, nosso produtor. Ô, pai Germano, eu sei que tem sempre muito isso. Vou falar mais uma vez no charlatanismo, porque as pessoas insistem muito nisso. E as pessoas, de forma
em forma de brincadeira e de não brincadeira. Preconceituosa mesmo. Né? Preconceituosa, mas de forma de brincadeira, Denise, às vezes as pessoas que são mais leves, você fica aqui, viu? As pessoas perguntam assim, por que eles não falam o número da Mega Sena? Eu não tô sabendo de nada. Já que eles sabem Ela tá de chamando tudo, você, eu gente, não tô sabendo de nada. a Germano explicou aqui, eles são mediadores. Eles estão aqui orientando, eles estão aqui mostrando um rumo, eles estão mostrando o caminho. Mas eu vou fazer a pergunta do Twitter. O Twitter é todo mundo que está assistindo lá, a gente que está acompanhando. Eu recebi, não vou mostrar o nome de vocês todos, não, mas tá aqui o nome de todo mundo, ó, é uma lista. E eles disseram o seguinte, Pai Germano, a gente vai pagar hoje o bolão da Mega. E a gente, é um bolão que a gente faz aqui na TV Clube. Quais os números serão sorteados? Anda aqui, Valdir Júnior, nosso produtor. Quais são as chances da gente ganhar? Por favor, Joel, uma pergunta aí. Se eu tô perguntando, bote meu nome no bolão. Ó, aqui o arquiteto disso também, ó. Valdir Júnior, mas nosso eu vou já produtor. saber fica aqui, não saia não. Então, em relação a números de Mega Sena, porque tem as pessoas que condenam, literalmente, as pessoas por isso, por que não a gente recebe muito esse tipo de pergunta. Não é verdade? Principalmente nas minhas lives, quando entra os haters, né? Hoje em dia eu tenho uma rede social que ela tem um volume bem significativo de pessoas que me acompanham, tem mais de 500 mil de pessoas. Eu já entrei em várias lives. Já entrou? Já. Eu, a Malu Barreto. Inclusive eu faço lives de dentro da Rádio Clube todas as segundas-feiras a partir das 15 horas. Por lá eu também deixo a dica dos números da sorte. Mas eu queria responder aqui, assim, por que ele não adivinha os números da Mega Sena? Porque na verdade ali é um aconselhamento de possíveis números que se aproximam de ser assertivo. Que se fosse de fato assim, não teria pai de santo nenhum passando por necessidade, né? E eu, inclusive, seria milionário, né? Então, assim, não tem como adivinhar. Germano, eu vejo alguns videntes, inclusive, gravando vídeos assim, esses são os números da Mega Sena. Realmente isso aí é lidar com o emocional alheio. E eu acho que um dos segredos do meu sucesso hoje, de ter uma rede social tão volumosa, ter um número de mais de 80 filhos de santo, clientes dentro e fora do país, é essa questão da minha transparência, da minha verdade, de não querer me beneficiar da dor alheia, sabe? Porque quando você procura um líder espiritual, você já quer ali, de uma certa forma, tratar suas dores, as suas mazelas, né? E aí vem gente que faz isso fato, crescer. Existem as pessoas que fazem isso crescer e que são culpadas de tantas outras pessoas se aproveitarem também disso, porque dá muito certo para elas, né? E é claro que isso não impede, Joelma, da gente tirar aqui 6 cartas para ver quais são os números, atenção, a sequência pessoal de do bolão, números que podem nos ajudar a ter uma aposta aproximada do mais assertivo. Caneta. Estão me dizendo aqui que estão com a caneta na mão. Pode ser do número da Mega Sena, mas pode ser também dos números de dias trabalhados por ano, das horas por semana. Mas é claro, gente, é claro. Então vamos lá, eu vou tirar 6 cartas. Esses números não são a indicação da sorte? Olha aí, minha filha. Meu amor, só tem sorte quem trabalha. E aí aproveita vocês aí no Twitter, não perde toda segunda-feira lá com a Daisy, tá bom? A partir das 3h30. Eu então vou tirar 6 cartas e a gente vai ver pela sequência das 6 cartas os 6 números, né? Os 6 números que se aproximam aí da sorte. O pessoal aí do Twitter já pode até anotar. Primeiro número aqui que saiu, ó, a carta de número 24, a carta do coraçãozinho. Carta de número 33, 19, 16, número 8 e o número 28, 21. Ó, são 6 números, ó, tem muita gente que não vai ser só aqui do estúdio postando hoje, não. Tá vendo, gente? Mas vai ter uma combinação aí de uma multiplicação, uma divisão, mas que tem um rumo aí. Tem, gente. Valdir Júnior tá aqui por um seguinte motivo. Valdir Júnior gosta muito, assim como a gente, como milhares de pessoas que estão nos assistindo, afinal de contas, só em seguidores são mais 500 mil de seguidores. Mais de meio milhão. Mais de meio milhão. Mais de meio milhão. E aí o Valdir Júnior, ele disse, mas eu queria tanto que ele direcionasse pra mim, Joelma, você tem coragem de me chamar? Você me chama? Eu queria tanto que ele colocasse pra mim. Eu disse, só se for ao vivo. Sim, eu quero saber se Valdir Júnior vai encontrar um amor. Porque pai Germano é conselheiro, afetivo. Porque ele disse isso pra uma amiga nossa, que se ela disser, eu deixo, se ela me autorizar, deu certo? Eu digo o nome dela. Deu certo? Deu certo.
Eu posso falar o nome? Maria Luísa Barreto! A Maria Luísa Barreto, minha filha. Foi. Ela seguiu todos os aconselhamentos, todas as orientações. Eita, meu amigo, será que agora... E deu tudo certo. Será que sua hora vai chegar? É verdade. A minha vida financeira, trabalho. Mas a sua prioridade agora de pergunta A prioridade é o amor? quê? A gente pode fazer O uma amor consulta ou a completa. vida financeira? Pois eu vou fazer 2 tiragens, a gente vai falar sobre as 2 áreas, tá? A Malu, ela me acompanha de muito tempo, a Maria Luísa, é verdade, de muito tempo. E, ó, tudo que eu falei pra ela tem dado certo, né? Vamos lá, Valdir Júnior, diga, pai Germano. Primeiro de tudo, eu queria lhe tranquilizar que você ainda vai ser muito feliz no amor. Você vai encontrar alguém que vai ser recíproco e verdadeiro. Essa pessoa, ela não vem apenas para lhe trazer o suporte sentimental. Essa pessoa, ela vai trazer também uma estrutura, aconchego, vai pegar na tua mão e vai ser aquela dupla dinâmica infalível. Então, não seja ansioso por esse momento. Talvez em alguns momentos você se cobra muito e acaba deixando em evidência, inclusive, traumas e fragilidades do passado. O jogo pede, ó, para que você se desarme. Veja que aqui o rei está com a espada, com a ponta para baixo, né? Então, se desarme um pouco mais, respire fundo, viva cada momento no tempo certo, sem fazer cobranças desnecessárias. Vai vir um cenário de mudança. E veja que aqui, nessa figura, são as nuvens. Que o período que você está passando agora é oportuno e é necessário para você enriquecer outras áreas da sua vida. E aí, então, depois que você estiver com a bagagem concluída, o destino, Deus, a espiritualidade vai se encarregar de você estar feliz no amor. Ok? Sobre a carreira profissional, primeiro também quero lhe tranquilizar que você não vai morrer pobre. E eu vou morrer sua amiga. Pelo contrário. Você, ó, a cartinha da criança mostra que, apesar que em alguns momentos as pessoas lhe acham ingênuo ou duvidam da sua capacidade, da sua competência, mas quando na verdade, ó, o cavaleiro aqui em cima mostra que você tem uma bagagem fantástica. Profissionalismo para você, você se cobra muito, você sempre quer dar o seu melhor, você sempre quer contribuir. E você é uma pessoa que não se preocupa apenas em ter em evidência, em notoriedade, o seu nome. Você quer também que as pessoas que estejam com você tenham e compartilhem desse mesmo fruto. A carta do sol, esplendor, alegria, desenvolvimento, progresso. E a carta dos peixes em agitação, aqui vem como sinônimo de riqueza. Olha o símbolo do ouro aqui em cima, e o rei sobre as águas do oceano. Então você vai ter ainda um momento de ápice financeiro na carreira que você está buscando hoje. Vai dar muito certo. Muito obrigado. Você está feliz, meu amigo, com a sua previsão? Parabéns, Valdir Júnior. Quero dar parabéns também. Me chame para o casamento. Não, chame a gente também. É verdade, porque a Denise está muito interessada. Chame a gente viu? também, eu tenho que ser madrinha. Denise, minha amiga, que baião, viu? Que baião delicioso, Joelma, que baião... Esclarecedor, que baião cheio de fé, que baião cheio de história, que baião cheio de superação. Germano. E desconstrutivo. Com certeza. A gente precisa desconstruir a imagem que as pessoas têm sobre um sacerdote, que não é aquele sacerdote que você está acostumado a ver aí lá dentro da sua igreja, porque existem várias maneiras de você professar a sua fé, de você colocar em prática aquilo que está dentro do seu coração, aquilo que você acredita. E mais, viu, gente? Para não precisar desconstruir, era só você começar a respeitar, porque daí você não constrói nada que depois você vai precisar aí desconstruir. Mas se construiu de uma outra forma, desconstrói. É só uma questão de procurar conhecer antes de julgar. Informação. Antes de fazer uma avaliação errada, né? Informação, Joelma. Mais um bate-papo gostoso, Ai, viu? bom demais, Bom viu? demais, Adorei bom também. demais. Bom demais. Já está convidado para voltar na 3ª temporada. Ai, até com porque certeza. descobrimos, meu amor, que tem futuro esse negócio aqui, viu? Muito obrigada pela sua presença. Você é sempre bem-vindo no nosso Muito ambiente, obrigado. tá? Você falou uma coisa muito legal pra gente que nos fortaleceu a continuar a nossa tarde de hoje. Você disse, eu gosto da energia daqui. E a gente acredita verdade. muito em energia. A gente fala sobre isso quase todo dia e quase todo baião. Que felicidade Verdade. foi ter a sua energia aqui no nosso baião. Obrigado, meninas. Muito obrigado pelo convite. Deus abençoe né? sempre. Muita sorte, muito sucesso na carreira de vocês também. Acompanho individualmente vocês também através das redes sociais.
A Joelma eu já conhecia de outras oportunidades. A Denise também, para mim, eu comecei a stalkear ela na rede social. E aí, quando a gente tem um contato do presencial, a gente vê o quanto a gente é luz, né? O nosso papel hoje aqui não foi só para fazer um programa, foi para quebrar tabu, para levar informação, para fortalecer o emocional de outras pessoas. E mais importante não é a minha participação aqui, é a continuidade do trabalho de vocês. Tenham essa consciência. Mesmo nos dias difíceis, mesmo diante de pessoas difíceis, tenham a consciência que um programa como esse, um momento como esse, vocês estão construindo o bem-estar de alguém que está lá do outro lado nos acompanhando. Tal qual como eu também tenho tentado ter essa consciência. Que as pessoas me acompanham na rede social em busca de uma palavra amiga, de um aconselhamento, de uma dica de banho, uma dica de simpatia, porque algumas vidas são tão difíceis como a minha no passado, e que a gente precisa ter um pouco mais de serenidade, como a minha madrinha Isabel, e saber lidar melhor com as circunstâncias, não fazer julgamentos precipitados, tentar conhecer um pouco melhor. Então, nós estamos aqui para contribuir com o mundo, com o universo. Esse é o nosso papel. Obrigado pela oportunidade, hein? Eu acho Obrigada, que hoje gente. não tenho mais condições de nada. Gente, nós falamos aqui sobre temas tão delicados e ao mesmo tempo tão necessários. Nós falamos sobre fome, nós falamos sobre preconceito religioso, nós falamos sobre feminicídio, esse mal que todo dia mata mulheres e destrói famílias. Nós falamos sobre adoção. Nós falamos sobre amor, nós falamos sobre fé, nós falamos sobre vida. E é sobre isso, esse nosso baião. É isso, minha amiga. A gente segue feliz e a gente segue com fé. E você segue a gente. Até o próximo baião, viu? Um beijo. Beijo pra todo mundo.